Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Em pé como estamos. É o costume fazer a leitura em pé, né, pastor? Então tá bom. Juízes capítulo 11, versículo 30. Juízes capítulo 11, versículo de número 30. Esse é o texto da palavra de Deus que nós vamos nos alimentar esta noite. E enquanto você encontra esse endereço sagrado, eu falo da alegria que tenho em poder retornar a esta igreja, estar novamente neste altar. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Aristeu, por toda a sua casa, toda a sua família. Muito obrigado, pastor, pela alegria de, depois de pouco mais de 10 anos, eu acredito, poder estar novamente com vocês. A última vez que eu estive aqui, meu amigo pastor Tiago de Assis ainda morava em Adamantina, né? Então já faz bastante tempo e é muito bom poder rever pastor Aristeu, também louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, a quem teve a coragem de nos fazer o convite para estarmos juntos. Nos encontramos alguns meses atrás na Escola Bíblica de Obreiros e Líderes em Junquerópolis, onde o Senhor nos abençoou poderosamente. Inclusive mandaram mensagem para mim de Junquerópolis, tem um pessoal assistindo a transmissão do culto esta noite. Meu carinho a todos os amigos que nós temos naquela cidade. Também pastor Josué, muito bom revê-lo, pastor, uma alegria estar com o senhor novamente depois de todos esses anos, e também rever pastor Márcio, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Juízes capítulo 11, versículo 30, é uma leitura um pouco longa, vamos ler 10 versículos até o 40. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, e então será que o que quer que sair das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefité atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefité veio a Mispa até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes, com danças, e ela era sua filha única. Além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas a quem me aflige, pois abri a minha boca ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse a ele: Meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai: Que isto seja feito a mim. Deixai-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer aos montes e lamentar pela minha virgindade, eu e minhas companheiras. E ele disse: Vai. E ele a despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o voto que havia feito. E ela não conheceu homem algum, e tornou-se costume em Israel que as filhas de Israel saísse anualmente para lamentar a filha de Jefité, o gileadita, 4 dias por ano. Amém e amém. Pode se assentar, estejam à vontade. Palavra muito pesada, palavra muito difícil. Contudo, eu aceitei o desafio de Deus de falar a vocês, tanto esta noite quanto amanhã pela manhã,
nenhuma dessas duas ministrações que eu farei a vocês são ministrações fáceis de fazer. Contudo, eu acredito que não há oportunidade melhor do que essa de nós comermos uma comida sólida, que traga alinhamento, esperança, força e consciência de Deus para a nossa mente, em nome de Jesus. A começar, meus queridos, nós precisamos analisar algumas coisas. Precisamos analisar, em primeiro lugar, que tipo de voto é esse que um homem de Deus faz ao Senhor. Este voto que Jefté faz ao Senhor, em prol de uma vitória dificílima. Jefté tem consciência de que somente a mão de Deus poderia trazer a ele a vitória sobre os filhos de Amon. Ele sabe de toda a complexibilidade daquela guerra, toda a dificuldade que ele enfrentaria naquele momento, e ele faz um voto impensado. Ele não calcula os custos desse voto. Ele, tomado por um sentimento de barganha, troca com Deus, ele fala para Deus que ofereceria ao Senhor qualquer coisa que saísse da sua casa como oferta queimada, uma oferta incendiada em cima do altar de Deus, se o Senhor desse a ele aquela importante vitória. Ele não faz cálculo, ele não levanta custos, ele apenas faz um voto sem nenhum tipo de respaldo ou consciência. Ele faz um voto a Deus tomado pelas suas emoções, e ele parte para esta guerra, vence esta guerra, e ao retornar desta guerra, quem sai ao seu encontro não é nenhum animal, não é nenhum cordeiro, nenhum boi, nenhum pássaro, nenhuma serva, nenhuma escrava. Quem sai ao seu encontro com danças, com festa, é a sua própria filha. E ele se lamenta olhando para sua filha e diz: ah, minha filha, por que foi você que saiu? Eu fiz um voto com Deus que a primeira animal ou pessoa que saísse da casa quando eu retornasse desta vitória tão difícil, seria sacrificada ao Senhor, seria queimada diante do altar de Deus. Então, eu não posso voltar atrás, eu preciso cumprir com o meu voto. E aquela menina, doente pela doença do pai, desajustada pelo desajuste do pai, influenciada por um pensamento estranho, por uma conduta esquisita, ela ainda compactua com aquilo, se voluntariando a ser queimada diante do altar de Deus. Eu não estou falando de um ímpio, eu estou falando de um líder de Israel. Eu estou falando de uma autoridade. Eu estou falando de um homem a quem Deus, através dele, ganhou batalhas tremendas. Mas o que faz um homem de Deus fazer um voto como esse? E pior, o que faz um homem de Deus cumprir um voto como esse? Se você olhar para dentro da alma desse homem, apesar de toda a sua unção, e apesar de toda a sua força, se você olhar clinicamente para a alma de Jefté, você vai perceber que as coisas não andam bem dentro dos pensamentos e dentro da alma daquele homem. Há muita unção que ele carrega, não está de acordo com o ensinamento pedagógico familiar que ele deveria exercer. Na guerra, ele é um fenômeno, mas dentro dele, ele é um homem apequenado pela dor e pelo sofrimento, por traumas que sofreu na sua infância e que não procurou ajuda. Eu quero falar para vocês aqui esta noite que a unção e a saúde emocional precisam andar de mãos dadas. Porque nós temos sofrido grandes tragédias de homens que no exercício do seu ministério, mulheres que no exercício do seu ministério, têm sido fogo, glória, tocha, ungidos, têm feito cair fogo do céu, mas aonde realmente a missão importa, essas pessoas são apequenadas, feridas, aprisionadas, e a unção que elas carregam aqui entre nós, aparentemente não é a mesma que se manifesta quando as luzes se apagam, quando o culto termina e quando o ministério familiar começa. Este homem, apesar de tanta unção, apesar de
tanta vitória, tem problemas sérios que precisam ser resolvidos. Nestes 25 anos pregando a palavra de Deus, eu sou 6ª geração de cristão na minha família, eu sou a 4ª geração de assembleianos, eu prego fazem 25 anos, eu tenho a grande alegria de ter crescido na igreja. Hoje eu tenho 37 anos, eu prego desde os 12, e eu confesso para vocês que eu já me decepcionei muito ao ver grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas com ministérios formidáveis, mas que não conseguem conciliar a pressão, não conseguem conciliar a unção com a família, com o tratamento, com a saúde emocional. E estas pessoas acabam, em algum momento da sua vida, cometendo atos terríveis. É por isso que nós estamos vendo na nossa geração um recorde de pastores que estão se matando, de pregadores que estão tirando a sua própria vida. Onde um homem de Deus pode ter a coragem de colocar uma arma na sua cabeça e apertar o gatilho. Onde um homem de Deus pode ter a coragem de compactuar com a morte e o crime de outra pessoa. Nós estamos, meus irmãos, percebendo que há problemas emocionais no nosso meio, e eu quero usar esta porta bíblica, profética de Jefité, para talvez tratar algumas coisas que precisam ser tratadas, e que nenhum culto de domingo não dá tempo de ser falado. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom. Se você sentir de dar glória a Deus em algum momento da pregação, você pode se sentir à vontade, mas se você também não sentir vontade de dar glória a Deus em algum momento da pregação, não foi para isso que eu vim, tá bom? Eu não vim aqui para me empolgar com os glória a Deus e também para não me desmotivar com a falta de nenhum deles. Eu vim aqui para ser preciso na palavra que o Senhor quer ministrar sobre nós esta noite. Em Juízes capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, nós podemos ter uma breve noção do que leva um homem a ter tantos desajustes psicológicos, emocional, ao ponto de ser o homem mais importante do seu tempo, mesmo assim, fazer coisas como matar a sua própria filha no altar de Deus, crente que Deus está recebendo. Então, não é só um problema do que eu faço, é um problema do que eu faço como se Deus queria que eu fizesse estas coisas. Existe uma grande diferença, meus queridos e minhas queridas, entre eu fazer a obra de Deus e eu pensar que estou fazendo a obra de Deus. Porque se pegar tudo que estão fazendo por aí, intitulado obra de Deus, e passar na peneira, eu tenho certeza que obra de Deus mesmo resta muito pouco. Porque obra de Deus não tem o intuito de matar as pessoas. Obra de Deus tem o intuito de levantar as pessoas. Então tem muita gente morrendo dizendo: estou fazendo a obra de Deus. E nesse fazendo a obra de Deus é filhos perdidos, é casamento perdido, é histórico manchado, é para lá e para cá, marcas terríveis na sua vida e na sua família, e eles estão dizendo: eis que estou em uma grande obra e não posso parar. Mas se passar na peneira mesmo, tem muito pouco obra de Deus, é muito obra da cabeça dos homens, é muita imposição humana, é muito obra de homem denominado obra de Deus, quando na verdade fazer a obra de Deus nem sempre está relacionado a fazer alguma coisa, porque fazer a obra de Deus não é de fato fazer alguma coisa. Fazer a obra de Deus é fazer a coisa que Deus quer que você faça, ponto. Fazer a obra de Deus não é fazer muita coisa, é fazer a coisa. E se entre fazer a obra de Deus, Deus quer que você faça as coisas, então faça as coisas. Mas no final de uma vida, não se mate por aquilo que você pensa ser a obra de Deus, e muito mais por aquilo que você pensa que será recompensado por Ele. Quando chegar naquele dia, o fogo arderá em suas mãos, e vai ter muito feno, palha e madeira,
E muita coisa que você fez não terá galardão, e você perderá a grande oportunidade de realmente fazer o que é a obra de Deus. Pastor Franklin, então quer dizer que fazer a obra de Deus nem sempre é fazer alguma coisa? Não, de vez em quando fazer a obra de Deus é ficar sentado e ouvindo uma palavra como essa e dizendo glória a Deus. Mas algumas pessoas têm um espírito de inquietação na sua vida. Se elas não estiverem mexendo em alguma coisa, né? Eu não estou fazendo a obra de Deus. Aprenda com Marta e Maria, meu querido e minha querida. Maria sentada fazia mais a obra de Deus do que Marta trabalhando. Porque não está no trabalho. Está em fazer o que Deus quer que você faça naquele momento. É ser preciso, é ter o discernimento aguçado. De vez em quando você vai fazer a obra de Deus cuidando dos seus filhos. E esta é a obra de Deus. De vez em quando você, homem, vai fazer a obra de Deus cuidando do seu casamento. E esta é a grande obra de Deus. De vez em quando, pai e mãe, vocês farão a obra de Deus em uma viagem de férias, levando a família para descansar, para tirar a carga dos ombros. E esta será uma obra de Deus. Esses dias atrás eu ouvi de um pastor amigo que estava tirando férias, e ele estava dando uma volta na orla do mar, e um crente apareceu lá que conhecia ele. E o crente falou: as almas estão se perdendo e o senhor está passeando na beira da praia, né, pastor? E ele falou: irmão, eu estou de férias. Aí o irmão olhou para ele e falou assim: pastor, o diabo não tira férias. E o pastor disse: por isso ele é diabo e eu sou pastor. E se eu não tirar férias, eu fico igualzinho ele, eu também fico um diabo. Então, irmãos, fazer a obra de Deus não está no acúmulo das coisas, mas está na precisão, está no entendimento da sua vocação, daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus espera de você. Mas entenda isso, nenhuma obra de Deus vai roubar de você a tua casa e a tua família. A obra de Deus será feita estruturando as bases familiares e permitindo que os seus filhos se tornem uma bênção para a glória de Deus. Amém ou não amém? Parece que foi pesado aí. Juízes capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Dá para nós termos aqui um diagnóstico do retrato da alma de Jefté nesses 3 versículos. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, porém era filho de uma prostituta. Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu à luz a filhos, e os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és o filho de uma mulher estranha. Em algumas traduções, é filho de uma prostituta. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, em algumas traduções está homens vadios, homens vãos, e eles saíam com ele, formaram com ele um grupo. Nesses 3 versículos você consegue diagnosticar alguns problemas que Jefté tem na sua vida, que podem ter resultado na atitude de matar a própria filha em nome da obra de Deus. Então é claro que quando você olha para a solução final e a conclusão das atitudes de Jefté, se você é uma pessoa sã, você vai saber que tem alguma coisa errada com esse homem. Agora, se você acha isso comum, tem alguma coisa errada com esse homem e com você. Então, se você é uma pessoa sã, você vai falar assim: epa, queimar a filha no altar de Deus e pensar que Deus recebe, que culto é esse? Que chamado é esse? Que ministério é esse? Que obra de Deus é esta? Mas quando nós retornamos aqui ao começo da vida de Jefté, nós podemos ter aí uma grande ideia do que foi roubado de Jefté aqui na sua estrutura familiar. Gente, a estrutura familiar é importante para a formação do homem e da mulher. A estrutura familiar tanto pode promover como pode reter as bênçãos de Deus na vida de uma pessoa.
A qualidade da nossa casa importa para o reino de Deus. Como eu vivo em casa é o que determina se de fato eu sou homem de Deus ou não sou homem de Deus. Não é o que eu faço na igreja que me credencia. A família credencia o obreiro. E não é o obreiro que credencia a família. Olha o que o apóstolo Paulo fala para quem quer ser ministro, diácono, presbítero. Você vai ver lá que existe um código de ética familiar. Bom marido, esposo de uma só mulher, sóbrio, não espancador, homem justo, pagador de suas contas. Nada disso aqui está relacionado ao ofício do que ele promove na igreja. Tudo isso fala de um homem que é homem de Deus quando o culto acaba. Porque é quando o culto acaba que a unção aparece. A unção não é aquilo que eu faço enquanto estou com o microfone. A unção é aquilo que eu faço quando o microfone sai da minha mão. Mas nós estamos tão doentes que estamos invertendo as coisas. O que importa é a performance. 3, glória a Deus, uma rajada de língua estranha. A gente nem se importa se o cara é adúltero, se é mentiroso, se é nocego, se é estelionatário, se dá cheque sem fundo, se bate na mulher, se espanca os filhos. O que importa é que ele prega bem, canta bem. Isso importa para os homens, não para Deus. Deus reprova um homem como esse. E nós deveríamos reprová-lo também. Nós precisamos mais do que nunca ajustar a nossa cosmovisão de igreja à visão de Deus e nos alinhar à palavra de Deus, porque mais vale um homem aqui em cima chamando Jesus de Jesus, mas tendo caráter, do que um homem aqui falando grego e hebraico e não vivendo o que fala, porque é o testemunho que nos qualifica. Famílias disfuncionais. Há 20 anos atrás, eu conheci a esposa de um pastor, não há 20 anos atrás, menos, mas eu conheci a esposa de um pastor que há 20 anos atrás, ainda quando era jovem, ela estava perdida, ela estava confusa sobre a sua carreira. E ela perguntou para sua mãe: mãe, o que eu estudo? Preciso estudar, eu não sei se eu faço farmácia, se eu faço direito, se eu faço medicina. E a mãe dela falou assim: faça psicologia, minha filha. Ela falou: por que fazer psicologia? Porque Deus falou que Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar um pastor como marido. Faça psicologia hoje para daqui 10 anos, 20 anos, você cuidar da saúde emocional das esposas dos pastores. E ela exerce o seu ministério cuidando da saúde emocional das esposas dos pastores. É em casa, irmãos. Uma família disfuncional, uma família desajustada, quando a nossa família está desajustada, nós bloqueamos as heranças espirituais que devem ser liberadas sobre a nossa casa. Aqui Jefté foi expulso da sua casa em um ambiente conflituoso, e pelo menos 3 coisas fundamentais foram roubadas dele, foram tiradas dele. Ele tinha direito, mas foram roubadas por causa da família disfuncional que ele pertencia. Primeiro, a identidade dele foi manchada. Identidade. A identidade de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, é formada em casa, não é formada na igreja nem na escola, é formada em casa. Uma família funcional revela, desenvolve, afirma, patenteia a identidade de um menino e de uma menina, de um filho e de uma filha. Identidade tem a ver com várias coisas. Eu posso falar sobre identidade genética, eu posso falar sobre identidade cultural, eu posso falar sobre identidade religiosa, mas eu vou falar sobre a nossa identidade mais elevada, que é a nossa identidade espiritual. É em casa que os nossos filhos aprendem a ser crente. Ou deveria. É em casa. É em casa que as minhas filhas estão aprendendo como um homem de Deus lida com as questões familiares.
É em casa que as minhas filhas estão aprendendo como uma mulher de Deus lida com os conflitos familiares. É em casa que a identidade espiritual dos nossos filhos precisa ser afirmada intencionalmente por um homem que ama a Deus e por uma mulher que teme a Deus. Os meus filhos precisam ouvir de mim quem eles são em Deus. Porque se eu não afirmo as minhas filhas, um homossexual vai afirmá-las na escola. Um professor esquerdista vai afirmá-los na escola. Um menininho bonitinho com as calças caindo vai afirmá-las na rua. Então elas precisam ser afirmadas por quem de fato conhece a palavra de Deus. Você tem uma responsabilidade espiritual com a tua família. E esta palavra não é para pastores, é para crentes em Jesus. Porque senão alguém fala, mas eu nem prego, eu nem canto, mas eu não... Não, é para todo mundo. Se você aceitou Jesus, você tem uma missão com a sua família. Identidade. Nós precisamos afirmar quem os nossos filhos são em Deus. Segunda coisa que acontece na cobertura familiar, que foi roubado de Jefté e nós precisamos exercer, capacidade relacional. É em casa que os nossos filhos vão aprender a se relacionar um com os outros. Irmão, educação acontece dentro de casa, com as portas fechadas. É em casa que os nossos filhos precisam aprender a deixar de ser egoísta, deixar de ser mesquinho, compartilhar, não dar vexame, não se jogar no chão, não ser gritento, se relacionar bem, amadurecer de forma saudável. Mas nós estamos na fase das famílias superprotetoras, né? Deus me livre se o menino colocar o pé no barro. Deus me livre se a menina comer um pedaço de lajota. Olha, eu quero falar para você que a gente pisou no barro, comeu lajota, pegou rabeira em trem, nadou em rio de água suja e nada nos matou. Estamos aqui. A sensação que eu tenho é que uma bolha está sendo formada nesta nova geração, em que eles não podem sofrer, eles não podem se frustrar. Eu vou dar um conselho que pode fazer do seu filho, que hoje é criança, um grande homem de Deus. Quem quer receber o conselho, diga amém. Frustre o seu filho. Frustre o seu filho. Apresenta para o seu filho a frustração. Não dê a ele tudo o que ele quer. Diga para ele, agora não, depois. E algumas coisas diga para ele, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Olhe nos olhos dele e fala, nem que a vaca tussa. Olhe nos olhos do seu filho e diga, você é meu filho, e meu filho não anda com qualquer pessoa. Diga para ele, as amizades definem destinos. Diga para ele, as más companhias corrompem os bons costumes. Não, pastor, tá tudo legal, né? Os amiguinhos da escola, fumadores de maconha, fumadores de narguile, cheiradores de cocaína, mentirosos. Você sabia que um retrato do mundo, uma menina hoje de 14 anos já teve mais parceiros sexuais do que a sua mãe de 40? É uma estatística do mundo. Uma menina de 14 anos hoje já teve mais parceiros sexuais do que a sua mãe de 40. É um anjinho, pastor. É a minha princesinha, deixa dormir em
todo lugar. Eu quero dizer para você que é responsabilidade sua fechar a porta e doutrinar a tua casa. Eu não sei de onde tiraram esse negócio de pegar famílias que as pessoas mesmo desajustam e jogar nos gabinetes pastorais e dizer: pastor, salva a minha família. É 10 anos de desajuste, meu irmão. É 20 anos aplicando filosofias erradas. E pensa que uma conversa de 15 minutos com o pastor vai salvar a consciência da tua filha. Não vai. Deus quer sarar pai e mãe para levantar filhos avivados nesses dias. Ainda bem que tem poucos jovens aqui, porque essa não é uma conversa para crianças. Essa é uma conversa para gente adulta. A capacidade relacional vem de casa. É em casa que se aprende. Não mentir, não roubar, não enganar, não trair. É um pai que ensina o seu filho a ser marido de uma só mulher. É a mãe que ensina a sua filha que é honroso esperar pelo casamento. É dentro de casa que as estruturas morais e espirituais são levantadas. E nós não podemos entregar essa geração nas mãos de Satanás. E eu quero falar uma coisa para você: oração não resolve tudo, você precisa agir. Olha o que está acontecendo com a Coreia do Sul. A maior igreja do mundo está perdendo essa próxima geração. A maior igreja do mundo está perdendo essa próxima geração. Existem torres de oração em Seul, que existe oração ininterrupta há 70 anos. 24 horas por dia, uma salinha. E a oração não para. Oração, 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 oração. Pastor, eu oro 24 horas por dia. Eu jejuo 3 dias por semana. Eu faço 72 horas de oração. Meu querido, então está na hora de você colocar os seus filhos na mesa e imprimir neles o poder da palavra de Deus, através do aconselhamento, através do abraço, através do entendimento, através das alianças quebradas. Não espiritualize a saúde de uma boa conversa. Vem aqui, minha filha, senta aqui, vamos conversar com a mamãe. Vem aqui, minha filha, senta aqui, vamos conversar com o papai. Por onde caminha a sua boca? O que tem no seu celular? Irmãos, é uma coisa tão séria. Meu Deus, eu estou falando tanta coisa aqui, estou saindo da palavra e não... Já vi que não vou chegar onde eu queria chegar. Mas eu vou tentar. É uma coisa tão séria. Você sabia que existe crentes dessa nova geração que frequentam umbanda? Existem bruxas brancas dentro das nossas igrejas. E eu não vim para dizer que aqui não tem não, viu, pastor? Existem bruxas brancas. Canta nos jovens, compra camiseta para o congresso, levanta a mão, dá glória a Deus. Você olha e você fala assim: meu Deus, olha só, é uma bênção. Mas dentro do quarto, com o celular na mão, já levantou altares a demônios. Existem meninas crentes que invocam Pombagira, Maria Mulambo, que estão brincando com o mundo espiritual e acessando o mundo espiritual pela porta dos fundos. Estão dentro da nossa casa. São os nossos filhos. E a gente está pensando: se está dentro da minha casa, está seguro. Não, seguro estarão quando estiverem na palma da mão de Deus, através de uma mãe corajosa e de um pai presente. Terceira coisa que se recebe dentro de uma cobertura familiar: herança. Diga comigo, herança. Pronto, várias coisas podemos denotar como herança, mas eu vou me ater na herança espiritual. É trabalho de uma geração acender o coração da próxima geração. Ponto. A fé é uma tocha olímpica que precisa ser passada acesa para a próxima geração. Deus quer resgatar
os nossos pais, a fim de resgatar os seus filhos. Heranças espirituais, irmãos, existem, são reais. Declarações proféticas, declarações de bênção, oração, cobertura espiritual, isso é real. Não fica pensando que o mundo é só beber, comer e dormir, vir para a igreja, dar glória a Deus. Não! Autoridades espirituais estão se movendo no mundo agora. Existem homens do mal, existem mulheres cheios de demônios. Mas existem homens de Deus, existem mulheres cheias do Espírito Santo. Declare, dê uma herança espiritual aos seus filhos. Ensina o seu filho o valor da oração. Ensina o seu filho que a palavra de Deus não é balela. A palavra de Deus é transformadora. A palavra de Deus é poderosa. Olha, não há um livro no mundo como a palavra de Deus. Faça um experimento social. Tem presídios por aqui, né? Aqui próximo tem presídios, né? Faz um experimento social. Pega um livro de Paulo Freire, joga lá dentro e volta daqui 10 anos para ver se aconteceu alguma coisa. Pega um livro aí de alta ajuda, joga lá dentro e volta dentro daquela cela depois de 10 anos para ver se mudou alguma coisa. Agora pega uma Bíblia, coloca dentro de um presídio, depois de 10 anos, se você voltar lá, vai ter uma congregação, vai ter uma igreja, vai ter um pastor, vai ter gente batizada, vai ter gente liberta. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que a palavra de Deus é poderosa. Eu sou o resultado de uma herança espiritual. Eu tenho na minha casa uma Bíblia, que esse ano de 2024 fez 50 anos. A Bíblia do meu avô. 50 anos. Meu avô foi pastor presidente das Assembleias de Deus no norte do Paraná. 50 anos. Lá está mensagens do meu avô que eu já preguei. Lá está testemunhos, votos, sonhos, reflexões. O meu tio mais velho morreu e a Bíblia do meu avô veio parar na minha mão, que sou um dos netos mais novo. Mas ela veio. E quando aquela Bíblia veio para minha mão, eu comecei a olhar tudo aquilo e eu falei, eu sou a consequência disso aqui, ó. Eu sou o resultado dessas mensagens, eu sou o resultado desses rabiscos, eu sou o resultado desses grifes, eu sou o resultado dessas orações, eu sou o resultado desta fé viva e não morta, eu sou o resultado dessa devoção. Isso me alcançou. Deus levantou um homem dentro de casa e isso mudou a nossa família. O diabo está mirando na nossa casa, irmãos. O diabo não quer saber quantos dons você tem, quantos talentos você tem. O diabo quer saber se há dentro da tua casa um ambiente em que o Espírito Santo possa agir, em que o Espírito Santo se sinta convidado a morar, a habitar. Nós precisamos transformar atmosferas pelo poder da nossa oração, pelo poder da nossa adoração. Tem dias que dentro de casa você sente uns negócios esquisitos, o clima fica estranho, o ar fica pesado, uns arrepios esquisitos acontecem, os filhos ficam doentes, não tem remédio que sara, coisas incomuns acontecem, até você se levantar e começar a ler a Bíblia e começar a orar dentro da tua casa, até você ligar a tua televisão naquele YouTube, colocar músicas de adoração a Deus naquele lugar, e você começar a fazer da tua casa um altar a Deus, e você começar a chamar a presença do Espírito Santo. Isso muda, meu querido e minha querida, as portas espirituais se fecham, e Deus começa a salvar a tua casa. Não é na igreja que isso acontece, é em casa. Pastor Daniel, pastor Aristeu, nós estamos muito enganados a respeito do que é a igreja. Nós estamos envenenados a respeito do que é a igreja. Igreja não é estas paredes. A pandemia nos mostrou o que é a igreja. Igreja é o que é quando o templo fecha. A verdadeira igreja é a igreja
quando as portas se fecham. Aí a igreja aparece. A igreja não é o templo. Deus não tem compromisso nenhum com tijolo. Deus não tem compromisso nenhum com reboco. Deus não tem compromisso nenhum com essa estrutura humana. Igreja somos nós. É essa igreja aqui que será arrebatada. É essa igreja que será avivada. É a sua casa. É lá que a igreja verdadeira se manifesta. Eu estou vendo no Rio Grande do Sul pastores pedindo arrecadação para levantar os templos. E eu estou escandalizado com eles. Pastores colocando na cara: irmãos, manda dinheiro para levantar o templo. E os crentes têm o que comer? E os crentes têm aonde dormir? E os crentes estão vestidos? O templo não importa se a igreja está caída, porque não tem templo grande que sustenta a glória de uma igreja morta. Agora, quando a igreja está viva, ela é viva nos escombros, ela é viva no coliseu, ela é viva na caverna, ela é viva nas casas, ela é viva nas praças. Aonde está a igreja viva? Levanta a tua mão e dá um grito de glória a Deus esta noite. Diga para pelo menos 2 pessoas: é em casa que a igreja viva se apresenta. Em casa, é em casa quando você sente a glória de Deus, quando você fala: Ele está aqui, Recamachuramaya. É quando você fala: esta casa é a casa de Deus, eu sou membro deste corpo. Tanta igreja, tanto templo por aí, tanto templo por aí que eu já estive ornamentado de ouro. Preguei num templo em que fizeram um candelabro na porta dele, folhado a ouro, e todo mundo: a igreja é rica. A igreja é rica. Quando eu entrei lá dentro, gente humilde, roupinha surrada, carrinho simples, cheios do Espírito Santo. Eu falei: essa igreja é rica. Essa igreja é rica. Essa igreja é rica. Rica não é o templo que tem ouro. Rico é o crente que tem a presença do Espírito de Deus. Eu sei que não agrada a todo mundo, mas não é para isso também que eu estou aqui. Precisamos dar uma olhada na nossa base familiar, porque os problemas de Jefité resultaram em uma família crente desordenada. 5 coisas afetaram emocionalmente e espiritualmente e o caráter de Jefité. Primeiro, a rejeição pelos irmãos. Irmão, imagina você crescer em um lugar infernal, que você é a consequência do pecado de outro, você não tem nada a ver com o negócio. Alguém pecou e você nasceu. Em que você passa a vida inteira sendo julgado pelo pecado de outra pessoa. Não, eu não estou falando que você vai ser julgado pelo seu próprio pecado, e que as pessoas não perdoam você pelo pecado que você cometeu. Eu estou dizendo das pessoas que julgam você pelo pecado de outro. O pai de Jefité dormiu com uma prostituta que engravidou e teve Jefité. Depois, a esposa desse homem, chamado Gileade, teve filhos. E o problema acontece é que Jefité deveria ter identidade, deveria ter sido desenvolvido a sua capacidade relacional, ele teria direito a uma herança espiritual, mas tudo isso é roubado pelos problemas dos irmãos. Você é filho de prostituta. Parece que pegou essa marca, sabe? Que não deixa comer, que não deixa beber, que não deixa dormir, que não deixa respirar, que não deixa crescer. Tudo é contra. Há uma marca em Jefité, tudo que Jefité faz não é aprovado. E ele não fez nada para merecer a desaprovação. Um rótulo pegou em Jefité: ele é filho de uma prostituta. Nossa, a gente fica horrorizado com irmãos como esse, né? Mas aqui a gente pratica coisas piores.
Eu quero dizer uma coisa para você. Quem tem Deus como pai não escolhe quem é teu irmão. Se Deus é teu pai, você não escolhe quem é teu irmão. Se Deus é teu pai, você não escolhe quem é teu irmão. Eu vou falar de novo. Se Deus é teu pai, você não escolhe quem é teu irmão. Se Deus é meu pai, eu não escolho quem é meu irmão. Eu não escolho quem trabalha comigo, eu não escolho quem senta comigo, eu não escolho quem divide comigo, quem ombreia comigo, eu não escolho, irmãos. Quem escolhe é o pai. Não sou eu. O meu discernimento não é bom bastante para averiguar futuro e destino de ninguém. É Deus que levanta. Mas pastor, tem gente, pastor, que é difícil. Tem gente que pisa no meu calo. Vai dando glória a Deus aí, até chegar no céu. Vai dando glória a Deus aí. Eu sei que tem gente que desafia a nossa fé. Tem gente que treina a nossa paciência. Tem gente que é usado por Deus para desenvolver a nossa maturidade espiritual. Eu sei que tem alguém que, se você pudesse, você riscaria da face da terra. A boa notícia não é você que decide. Então não censure. Não fica colocando rótulo nas pessoas. Não seja um autocrítico. Todo autocrítico é um chato. Ninguém gosta de ficar com gente que critica todo mundo. Se grita muito, critica porque grita muito. Se não grita nada, critica porque não grita nada. Se é calmo, critica porque é calmo. Se é acelerado, critica porque é acelerado. Tudo critica, rotula as pessoas. Tem gente, irmão, que dá apelido para as pessoas. Tem gente que zomba das pessoas. Tem gente que nomeia as pessoas. Tem obreiros assim, que não consegue conviver com o outro. Tem obreiros que, se o outro for pregar, ele já prepara o caminho da saída, porque quando fechou o olho, ele some. Eu quero dizer para você, que é um crítico dessa natureza, que aquele a quem você critica tem mais chance de ser salvo do que você. Aquele a quem você critica tem mais chance de subir no arrebatamento do que você. Então não fica rotulando as pessoas não, porque o teu rótulo pode ser um instrumento de Satanás para levar essa pessoa a um fim desastroso. Deus não nos chamou para diminuir as pessoas. Deus nos chamou para credenciá-las. Para orar, para impulsionar. Eu estou aqui porque alguém me credenciou. Eu estou aqui porque alguém me encorajou. Eu estou aqui porque alguém me estendeu a mão. Eu estou aqui porque alguém me abençoou. Eu estou aqui porque alguém teve paciência comigo. Eu estou aqui porque alguém me viu e me deu uma oportunidade, apesar de ser quem eu era. Eu posso não ser filho de uma prostituta, mas eu também não tinha valores que poderiam me credenciar. Alguém viu em mim mais do que eu tinha em mim mesmo. Isso é discernir as pessoas espiritualmente. Não é discernir as pessoas como elas são, mas discerni-las como elas podem se tornar em Deus. Discerna as pessoas. A rejeição dos irmãos moldou a maneira de pensar de Jefité. Em segundo lugar, a indiferença do pai. Eu vejo que eu vou terminar aqui na paternidade. A indiferença do pai. A Bíblia diz que os irmãos rotularam, machucaram, expulsaram Jefité, e o pai Gileade não aparece falando nada. Os irmãos rotulam, os irmãos desprezam, os irmãos mandam embora, os irmãos expulsam, os irmãos orquestram coisas terríveis contra Jefité, e eu não vejo o pai se posicionando. Nessa casa quem mandava eram os filhos. E casa que filho manda, a desordem é certa. Deus não constituiu filhos por autoridades espirituais sobre nós. A ordem é certa. A ordem é certa, minha irmã. Se o teu filho mandar na tua casa, eu quero dizer para a senhora
que o desajuste é certo. Meu irmão, se você deixar o seu filho decidir o que comer, o que comprar, o que vestir, eu quero dizer para você que o desajuste é certo. Deus constituiu pai e mãe como autoridades espirituais. É pai e mãe que decide o que come. Tem dia que lá em casa os filhos dizem assim, eu não gosto disso. E sabe o que é engraçado? Que na casa dos outros come tudo. Eu vejo que não é só lá em casa. Na casa dos outros come tudo. Chega lá em casa, eu não quero isso. Quer sim. Você quer, você está morrendo de vontade. É o que tem para hoje, minha filha. Come dando glória a Deus. Há uma autoridade espiritual exercida. Mas há um problema de orfandade. Há um principado instalado de orfandade que fere os indivíduos. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Gosto do pensamento de Marcos Borges, o Cote, o pastor da Jocum de Curitiba. Inclusive já estive com ele algumas vezes. Cote tem uma frase que diz assim, ó: o diabo é o pai da orfandade. Diga comigo, o diabo é o pai da orfandade. A Bíblia diz que Deus é pai do órfão. O órfão é o indivíduo. A orfandade é a ausência, é o desprezo, é o abandono, é o não ver, não cuidar, não amar, não proteger, não credenciar, não zelar, não afirmar, não cobrir e não deixar herança. Isso é a orfandade. Nós estamos vivendo uma realidade dos nossos dias, irmãos, que o número de órfãos estão crescendo, assustadoramente. Há um fenômeno, órfãos de pais vivos. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe na formação da personalidade de uma criança afeta profundamente a sua vida. Mas ter um pai em casa e ter uma mãe que não comparece afeta também. O diabo quer roubar a figura paterna da família. O diabo quer roubar a figura da paterna da família. Há uma orfandade tremenda. Há 2 anos atrás eu estive em 5 países da Europa pregando só sobre paternidade. Foi assustador. Eu estive em Portugal falando sobre paternidade, foi assustador. Eu estive na Espanha falando sobre paternidade, foi assustador. Eu estive na França falando sobre paternidade, foi assustador. Eu estive na Suíça falando sobre paternidade, foi assustador. Eu estive na Inglaterra falando sobre paternidade. Em todos os lugares que nós falávamos sobre orfandade, sobre paternidade, sobre como somos afetados com a ausência de um pai e a ausência de uma mãe, e como isso pode moldar-nos e como isso pode nos ferir e comprometer o nosso sucesso familiar, o nosso sucesso profissional e o nosso sucesso ministerial. No fim de cada mensagem era um corredor de lágrimas. Existem mulheres no 2º, 3º casamento com uma ferida de orfandade aberta no coração, que todos os relacionamentos foram destruídos por causa da orfandade. Há uma ferida social. A imagem do pai está sendo tirada de cena. Ora, estão discutindo no Senado para tirar o termo pai e mãe da certidão de nascimento e dos documentos das nossas crianças. É espiritual ou não é? Até o século VIII, grande parte da Europa era cristã, principalmente ali Portugal e Espanha. Até crescer, o Islã entrou na Europa e contaminou a fé cristã. Você sabe que a fé islã, ela é uma fé órfã desde a sua origem, né? Desde o nascimento de Ismael, que é mandado embora da casa do pai, e a mãe se torna mãe e pai, tio e tia, vô e avó, e aquele homem sem a cobertura paterna, sem uma herança de paternidade, construiu uma sociedade, uma religião
em que anula a identidade do pai. Você sabia que nenhum Islã consegue olhar para o céu e chamar Alá de pai? É uma profanação. A fé cristã que chegou no Brasil em 1500, chegou envenenada. Uma mistura, um bolo misturado como o de Efraim. Nós temos no Brasil a cultura das padroeiras. Tem ou não tem? Não é nem madroeira, é padroeira. É uma mulher assumindo para si uma paternidade. É comum no Brasil uma mulher criar filhos sozinhos. Ela é mãe, ela é pai, ela é vô, ela é avó. Minha irmã, se esse é o seu caso, parabéns pela sua força. Mas uma mãe não pode suprir emocionalmente a ausência de um pai. Um pai não pode suprir a ausência de uma mãe. Você pode fazer o seu melhor, talvez você tenha feito, mas a paternidade cura. Deus estabeleceu a paternidade como uma herança espiritual das mais preciosas. Quando você olha para a fé cristã envenenada do Brasil, você vê um quadro ali em que tem uma mulher, Maria, roubaram de Maria a sua grandeza em ser filha de Deus, para eternizar Maria como a suposta mãe de Deus. Então tem uma figura de uma mulher, uma padroeira. Isso aqui é um principado espiritual, viu, irmãos? Isso aqui são legiões de demônios que sustentam essa estrutura. Há uma padroeira segurando um menino Cristo nas mãos. É uma mensagem dizendo que aquela mulher será eternamente a mãe de Jesus e aquele menino será eternamente o menino que precisa da mãe para tudo. É um conceito, é uma teologia. E ali tem a mãe e tem o menino. Cadê o pai? O pai não está. Sabe por quê? Porque o pai é Deus, e se Deus aparecer, o circo acaba. Sabe por que não coloca o pai? Porque se o pai aparecer, cai principado, cai legião, cai estrutura, cai heresia, cai demônio, família é curada, nação é curada, sacerdócio é curado. Pastor, eu tenho feridas de orfandade aberta em mim. Eu tenho uma boa palavra para você. Não existe orfandade, ferida de orfandade aberta, que a paternidade de Deus não pode curar. Deus supre a ausência de pai, Deus supre a ausência de mãe, Deus sara a sua igreja e levanta uma igreja poderosa para a glória do seu nome. Está tudo dentro de casa. Os problemas de Jefité cresceram com os desajustes familiares. Mas eu quero orar por você esta noite. Eu quero orar porque Deus tem expectativas com o seu futuro. Eu quero orar porque Deus tem expectativas com a sua vida, com o seu casamento, com os filhos. Eu quero orar porque você não vai desgastar a tua família em prol de uma obra chamada de Deus, mas que nunca foi de Deus. Eu quero dizer que os teus filhos crescerão diante de Deus e dos homens e estão liberados para se tornar a bênção e a palavra que foi liberada sobre eles. Você não vai matar casamento em prol de votos, em prol de alianças. Você não vai assassinar o futuro de filhos em prol de alianças supostamente espirituais. Eu quero declarar no nome de Jesus que há uma autoridade de Deus que vai entrar na tua mente. E você vai começar a ver a tua família como a grande obra de Deus que ela é. E você vai começar a preparar esta próxima geração de pastores, esta próxima geração de profetas. Você não vai matá-los no altar, mas você vai lançá-los para o altar, para serem santificados e ungidos de Deus para a glória do Senhor. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Acabou meu tempo. Quando você chegar em casa, irmão, homem que nunca deu um beijo no seu filho, homem que nunca deu um abraço no seu filho, homem que nunca disse eu te amo para o seu filho. Não, pastor, eu fui criado assim.
problema dos seus pais, você está liberado para ser melhor do que eles. Uma geração está liberada para ser melhor do que a geração anterior. Nós estamos vivendo declarações proféticas a respeito dos nossos filhos. Eles serão melhores do que nós. Nós não roubaremos a glória da próxima geração. Eles não terão que sofrer o que nós sofremos, nem passar o que nós passamos. O nosso teto será o piso desses meninos. O meu avô, para servir Santa Ceia em lugares, teve que ir de cavalo, de bicicleta. Eu viajei esse mundo de avião. Meu avô pregou nas suas igrejas, eu preguei em convenções. Um dia em Brasília, estou com um negócio na cabeça, eu não sou melhor do que a geração dos meus avós, eu não sou digno de tudo isso. E Deus levantou uma mulher para falar comigo lá em Brasília. Por que se sente indigno daquilo que eu estou fazendo com você? Por que anula o sacrifício que foi feito antes de você, em favor de você? Você está liberado para se tornar a palavra que você carrega. A próxima geração será melhor do que a nossa, maior, mais poderosa, porque nós vamos rever esses alicerces estruturais da família. Nós não vamos perder a nossa casa para Satanás, a nossa casa para o mundo. Nós não estaremos nas estatísticas de divórcio, de filhos perdidos, perambulando aí pelo mundo, não. Nós faremos parte daqueles, irmãos, que lançarão os nossos filhos a um destino profético. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você a respeito da sua própria casa? Obreiros, eu sei que há pregadores aqui, há pregadores, há exegetas, há professores, há mestres. Mas será que Deus pode contar com você dentro da sua casa? Será que Deus pode contar com você naquilo que realmente é a obra de Deus? Será que Deus pode contar conosco? Faça uma avaliação, se coloque diante de Deus, mude comportamentos, quebre padrões, se torne a bênção que Deus quer que você se torne em nome de Jesus. Pai, nós cremos no poder da sua palavra e nós desejamos nos tornar intencionalmente esta palavra, Senhor. Não há entre nós super-homens, não há entre nós pessoas que não precisam de Ti, Senhor. Somos dependentes, carentes. Nós carecemos da Tua ajuda, dependemos da Tua mão. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia da nossa família, Senhor. Pai, fortalece as estruturas familiares. Destrona Satanás dos ambientes familiares. Destrona, Senhor, principados, potestades, padrões de pensamentos que roubam a Tua glória. Nós queremos filhos ungidos, nos use, Senhor, para forjá-los, para formá-los. Usa este homem dentro da sua casa, usa esta mulher dentro da sua casa, Senhor, aonde verdadeiramente a obra de Deus está acontecendo. Senhor, dê autoridade aos Teus filhos. Anula os divórcios. Anula os rebeldes. Anula, Senhor, as sentenças malignas que foram declaradas do inferno. A homossexualidade, a rebeldia, a selvageria, Senhor, a rebelião, em nome de Jesus, cai por terra agora. Cai por terra agora. Nós nos levantamos como autoridades espirituais. Nós somos profetas em nossa casa. Nós declaramos quebrado o que o diabo armou. Nós declaramos famílias saudáveis. Nós declaramos filhos consagrados. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz.
Ore, 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 ore. Ura Ramashuria Calamaia. Avivamentos familiares. Nós declaramos, Pai, famílias abençoadas, estruturadas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos e conserve a sua casa como extensão da casa de Deus, em nome de Jesus.